dia para o senhor, seja bem-vindo aqui ao Me Ponto. Bom dia e obrigado pela oportunidade. Ricardo Abreu participa da entrevista com a gente, mas encaminha a primeira pergunta, porque está ficando uma dúvida na nossa cabeça. A gente viu que agora provavelmente pode não ser votada a PEC nesse momento. Arthur Lira é do partido do senhor, mas o senhor é vice-líder do governo na Câmara, cujo partido PL pode ser que feche questão contra a PEC. A gente sabe, não é o seu partido PL, mas o senhor é vice-líder do governo. Tendo em vista isso, como é que o senhor pretende votar? Eu vou acompanhar o governo. Eu sou um líder do governo Jair Bolsonaro desde o início do mandato, e assim eu também constato. O governo que eu acredito, que eu defendo, conheço a tramitação do governo, sei os princípios do valor que o governo trabalha, e a minha orientação de voto em plenário será uma orientação que a base do governo Jair Bolsonaro vai orientar para esse texto dessa PEC. Deputado, bom dia, Ricardo falando aqui. A gente está vendo algumas movimentações paralelas, né? Hoje o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento da questão ali das emendas de relator. Há também uma atividade no próprio Congresso Nacional, Câmara e Senado, com uma resolução ali proposta, que inclusive teria sido encaminhada até a ministros do Supremo para indicar que há essa mudança, essa disposição do Congresso de mudar. Como é que o senhor analisa esse momento, esse julgamento hoje, e como isso pode influenciar também na votação da PEC? Sempre existiu na base aqui da Câmara dos Deputados uma vontade a todo instante de aperfeiçoar a ferramenta da transparência, para que possamos desmistificar essa forma pejorativa de tratar a execução de orçamento, chamando de orçamento secreto. Isso foi uma forma maldosa que foi usada para atingir o Parlamento. O Parlamento, pela comissão, inclusive pela CBO, tem toda a boa vontade de dar um exemplo, inclusive, ao STF. O STF não tem, nesse momento, credibilidade para falar de transparência, porque eles não deram o processo eleitoral que é tão questionado. Todas as dúvidas das eleições não foram tiradas, porque o STF trabalha pela formação interna. Essa não é a discussão do Parlamento. Existe sim a disposição do Congresso, dos deputados e senadores, de atender todas as demandas para que possamos desmistificar essa história do orçamento secreto, fazer total transparência, e não é óbvio. É mais uma ferramenta orçamentária, que esse recurso foi executado, chegou no município, chegou nos estados e todos os utilidades para a vida do brasileiro. O STF questionar a transparência, eu acho que ele deveria dar um exemplo daquilo que é o questionamento universal, para depois poder voltar. O STF também precisa de entender que ele não pode ficar todo dia interferindo na vida aqui do Parlamento. O Parlamento tem a sua prerrogativa constitucional, está exercendo a sua prerrogativa constitucional, tem boa vontade de esclarecer tudo. Agora, o STF não pode ficar todo dia interferindo aqui como se ele fosse o senhor da razão da República Brasileira. Só para deixar claro, né, deputado, a gente teve um processo eleitoral que foi avaliado por organismos internacionais. Existem questões que são colocadas por oposicionistas e pessoas que não concordam com a vitória do presidente Lula, mas a gente vê que é uma coisa muito mais pontual do que algo maior e que de fato foi verificado pelo mundo inteiro, não só pelo Brasil. E houve já a diplomação. O STF não entregou o código-fonte, que seria a razão de tudo. É só entregar o código-fonte e todas as dúvidas que param no ar seriam tiradas do direito de questionamento. Então, não é. O internacional tem acesso a relatórios, ao dado, nós sabe que é uma auditoria superficial. Qualquer especialista em TI sabe que o acesso é superficial. O STF não deu acesso a todas as fontes necessárias. Eu não quero entrar nessa polêmica, estou dizendo que o STF não é o senhor da razão para exigir transparência em outros processos, quando ele não dá o exemplo do seu dever de casa. Mas não quero polemizar esse tema, não. Vamos tratar aqui da nossa peça orçamentária, da nossa PEC. Bom, deputado, só contando que as Forças Armadas inspecionaram, né, os códigos-fontes da o STF não entregou o código-fonte, todo mundo sabe disso. Todo mundo o TSE, né, no caso. Desculpa, o TSE são entregou o código-fonte. Duas cortes diferentes. Mas vamos falar da PEC da transição, sobre os pontos, né? Ontem o deputado Ricardo Barros falava sobre a intenção de diminuir ali de 2 para 1 ano.
Também há, na parte de alguns parlamentares ligados ali ao governo Bolsonaro, uma ideia de que os gastos ali estipulados por essa PEC estão muito além do necessário, também reduzir, né? Queria saber a avaliação do senhor e se o senhor pretende sugerir emendas para suprimir ali no texto alguma questão ou então diminuir o tempo do Bolsa Família. Foi lamentar a forma soldada que o Senado tramitou esse texto e ele entregou esse texto à Câmara. Então, o Senado, com uma boa vontade, poderia ter feito diálogo, e que a Câmara, inclusive, já manifestou isso de forma pública, ter antecipado o diálogo com a Câmara para que pudesse construir um texto que pudesse caminhar com a mínima razoabilidade. O texto apresentado para o Senado, e não tinha apresentado no Senado e enviado para a Câmara, não tem a mínima chance de tramitar aqui na casa, em função não só do texto principal, como do monte de jabuti que foi colocado nele. E aí é preciso a compreensão também do aspecto regimental. Se a Câmara suprimir parte do texto, pode ser que ele termine por aqui. Mas se a Câmara fizer qualquer modificação no texto, ele tem que retornar ao Senado, o Senado tem que validar o texto da Câmara. Ou seja, a PEC tem que ter unidade de entendimento de texto entre Câmara e Senado. Então, a questão regimental tem um tempo que não ajuda muito em função da dificuldade que é tratar desse tema, eu volto a dizer, e um monte de jabuti que foi colocado no texto dessa PEC, dificilmente ele vai ter sucesso e ele vai tramitar aqui na casa. E nós vamos trabalhar sim, primeiro, para tentar reprovar essa PEC, você da base do governo vai trabalhar, porque essa PEC é uma irresponsabilidade para com as contas públicas, para uma dívida pública, para a execução, e nós não vamos dar uma euforia ao próximo presidente para que ele possa, se houver o prazer, abandonar o Congresso e ter dinheiro para gastar onde ele bem entender, a forma que ele bem entender, ignorando as questões fiscais, as questões de responsabilidade de investimento público, como as contas públicas. O termo de gasto é sim uma conquista importante da República Brasileira, nós vamos trabalhar muito para poder mantê-lo, porque o governo Bolsonaro, inclusive, trabalhou os 4 anos sobre a regra do teto de gasto. Claro que a pandemia se impulsa algumas particularidades, e para a ação específica da pandemia foi necessário fazer alguns ajustes, mas a vida agora está voltando à normalidade, para retomar o emprego, a economia, a vida, como diz o ditado, está voltando com mudanças. Mas, deputado, é curioso porque ontem o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, esteve aqui conosco ontem e ele falou que, na visão dele, a PEC seria aprovada, com certeza, na Câmara dos Deputados, só alguns pontos que poderiam ser vistos, mas que para ele não havia dúvida de que seria aprovada na Câmara. Com facilidade, ele destacou isso, inclusive. Ele tem esse entendimento, nós não tínhamos nem o relator, a PEC ainda não está tramitando, o Barros especialmente trabalha com a premissa daquilo que é possível ser aprovado aqui na casa. Nós precisamos compreender algumas pegadinhas. R$400 já está no teto. Portanto, para cumprir a promessa de campanha, que os dois candidatos têm inclusive explicitaram, nós precisamos somente de mais R$200 fora do teto, e não mais 600 que colocaram por aí. Essa conta vem de forma rápida, vamos chegar aí a uma área de 60 mil para cumprir aquilo da campanha. E, na verdade, também a questão do prazo. Botar para 2 anos, inclusive, é tirar a legitimidade do Congresso que foi eleito. E nós estamos falando do orçamento da Constituição 23, que nós vamos aprovar agora em 22. Nós não podemos botar isso para 2 anos, seria um desrespeito para os brasileiros que fizeram uma grande renovação na Câmara e no Senado, para que não pudesse falar da execução do 24. Portanto, a premissa que o Barros trabalha é aquela premissa, ele sempre disse isso aqui, inclusive o presidente Bolsonaro também teria prometido R$600. Volto a dizer, 400 já está no teto. Nós só precisamos de 200 fora do teto e mais alguns ajustes para o salário mínimo. Esse valor é próximo aí, não chega a 70 mil. E não essa excrescência aí de 200 mil, volta propondo o governo dele. Obrigada pela participação, deputado Evair Melo. Um bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado.